Gravando, que é a professora Karina. Estou gravando aí, começando a nossa conferência de hoje. Hoje é dia 19 de novembro, tá? Então a gente vai começar aí a nossa conferência. Hoje eu vou falar do último capítulo, né, do nosso livro, e nas próximas 2 semanas nós faremos algumas atividades, tá? Atividades essas que eu vou passar antes para vocês e vou corrigir aqui na nossa conferência da próxima aula, tá? Então, é uma espécie de revisão para ajudar vocês na prova, tá? Então, eu vou fazer dessa maneira aí com vocês nas próximas 2 aulas que vão anteceder a prova. Então, assim, eu aconselho, quando eu passar, vocês fazerem e depois a gente vem discutindo aqui nas nossas conferências. Aí você vai ver o que você ficou com dúvida, né? Alguma coisa assim do tipo, tá bom? Isso não quer dizer, assim, fechamos a unidade, fechamos o livro, mas, assim, a gente ainda vai estar utilizando ele para fazer esses exercícios que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, não esqueçam de fazer e dê uma olhadinha sempre no portal que eu vou estar deixando lá essas atividades. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos conseguem visualizar, gente, a tela? Todos conseguem visualizar, sim ou não? Estão conseguindo visualizar, gente? Eu tô sem. Não adianta agora vocês escreverem porque eu tô sem o áudio aí, tá? Eu tô sem visualização aí da tela. Se vocês escreverem, eu não vou conseguir ver, tá? Vejam aí, todos estão conseguindo visualizar? Sim, não? Fala aí, gente. Então, hoje eu vou dar continuidade aí ao capítulo 13 e finalizaremos aí o nosso conteúdo do livro. Falaremos sobre a guerra no Iraque. Então, esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 257 a 266, tá? Então, começando, né, a falar aí sobre a questão da guerra do Iraque, né? Lembrando que o Iraque, ele acaba tendo uma posição estratégica da própria região, né, que fica no Golfo Pérsico. É um local onde os países acabam tendo uma certa, vamos dizer, uma certa cobiça, né? Vamos utilizar a palavra assim, porque por ela estar num local estratégico, né? Todos acabam querendo adentrar esse espaço, tá? Então acaba sendo um local bem cobiçado aí. Tem as maiores reservas de petróleo do planeta, tá? Então tem esse canal aí, o Estreito do Chaut, que acaba tendo aí grandes reservas de petróleo, tá bom? E com isso, né, acabou acontecendo que com a guerra do Iraque, muitas pessoas acabaram saindo, né, do seu país e indo para outros locais. Então houve uma fuga imensa de refugiados, tá? Porque eles já não aguentavam mais ficar lá com tanta guerra, né, com tantos problemas assim. E eles acabaram saindo para países vizinhos, principalmente no ano de 2011, tiveram-se assim um quantitativo muito grande de pessoas deixando o país, né, por conta aí desses grandes conflitos, tá bom? E aí, a gente tem uma ordem internacional bipolar. Essa ordem começou a surgir em 1980 e foi até 1988,
Por quê? Essa ordem internacional, né, era como se fosse assim, um mandato, né, para um mandato mundial. E esse mandato mundial acabou acontecendo primeiramente quando o Iraque ele começou a enfrentar o Irã, né? Então o Iraque ele já começou a ameaçar aí a parte do Irã. E aí teve como líder, né, o Iraque, ele acabou tendo um ditador, né? Esse ditador, ele se chamava Saddam Hussein. Saddam Hussein, né, ele ficou 24 anos no poder, né, lá na parte do Iraque. Então, ele era assim bem severo, uma pessoa que completamente assim que atendia somente os seus ideais e não deixava as pessoas pensarem, né? E não deixava as pessoas aí se ter a livre expressão, né? Como a gente tem aqui no Brasil, a questão da gente falar algumas coisas, né? E até mesmo da gente votar. Lá não, as pessoas tinham que aceitar o que ele falasse e pronto, acabou. E se você não aceitasse, obviamente você morreria, né? Então, era um regime bem severo com relação a isso, tá? E Saddam, ele acabou nesse momento aí da guerra com o Iraque, com o Irã, né? O Iraque com o Irã, ele acabou ganhando apoio dos Estados Unidos, apoio político, apoio armamentista, né? Então, ele começou a enfrentar aí a questão do fundamentalismo islâmico na região e aí quis mandar em tudo realmente porque ele acabou ganhando apoio, principalmente dos Estados Unidos. E em 1979 ocorreu uma revolução islâmica do Irã que acabou derrubando aí o governo monárquico, né? Pelo qual os Estados Unidos instalou seu caráter fundamentalista, tá? E tornou-se um Estado teocrático, que é um Estado religioso, tá? Governado por líderes religiosos. E Saddam, ele visava aí conquistar todo o território, ele visava, além da conquista, chefiar, né, a parte do mundo árabe. Então, ele queria cada vez mais aí essa liderança, né? E ele queria mandar, obviamente, em tudo. E isso acabou gerando grandes conflitos, né? Esse conflito acabou resultando em 500 mil mortes, tá? E 1 milhão de feridos. Então, assim, muita gente morta e muita gente também ferida, tá? E em 1988, a guerra acabou terminando com um cessar-fogo. Terminou a guerra? Sim, porém, né, ocorreu uma nova ordem mundial, tá? E aí ocorreram duas fases: a nova ordem mundial e a ordem internacional bipolar. A nova ordem mundial, ela teve como procedência, né, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, que acabou sendo o primeiro conflito dessa nova ordem mundial, que teve como início em 1991, onde os Estados Unidos ele acabou se voltando contra os seus aliados, né? E principalmente contra Saddam Hussein, né? Porque Saddam queria mostrar aí que ele teria a liderança, ele teria o poder, né? E como os Estados Unidos ele também queria isso, eles acabaram aí entrando em conflito. E Saddam seguiu sozinho, né, dando continuidade aí no seu projeto, na sua conquista aí da geopolítica regional. E aí o que acabou acontecendo? Ele acabou liderando, né, a parte do Kuwait, né? Então, ele acabou dizendo que o Kuwait seria província iraquiana, né, onde os iraquianos eles acabaram invadindo o país no intuito de anexá-lo ao Iraque, né, e ampliar também a saída aí do Iraque para o Golfo Pérsico, tá? Porém, a ONU ela interveio, né, ela autorizou a liberação do país, porém depois ela acabou intervindo, né? E aí com isso tiveram forças militares que acabaram sendo conduzidas pelos Estados Unidos, né? E que acabou invadindo o Kuwait aí
e a parte do Iraque. Por fim, né, isso tudo acabou ocorrendo no final de fevereiro. Saddam desistiu do Kuwait, né, e desocupou aí a parte do Kuwait. E com isso ocorreram assim 6 semanas de conflitos, onde morreram mais de 100 iraquianos e mais de 120 membros aí dessa parte do Kuwait, tá? Outra coisa também que a gente fala, além dessa nova ordem mundial, ocorreu essa ordem internacional bipolar. Essa ordem internacional bipolar, ela acabou ocorrendo em 2003, né, em março, onde o Iraque ele acabou invadindo com tropas anglo-americanas, né? Ele acabou tendo aí essa invasão. Primeiro, já tinha ocorrido a Guerra do Golfo, né, que foi essa invasão do Iraque ao Kuwait, né, e eles começaram também a dar continuidade, e o Kuwait também ele começou a apoiar as ofensivas dos Estados Unidos, né? Então ele fechou fronteira para os refugiados iraquianos, né? Ele permitiu que os Estados Unidos utilizassem o seu território para conduzir os ataques contra o Iraque, tá? Então ele acabou por fim, né, servindo de base para os Estados Unidos, né, nessa batalha aí, tá bom? E aí acabou ocorrendo a questão da guerra, né? Uma guerra de modo bem diferente, onde o Iraque, né, pretendeu, houve essa invasão aí, fez com que os Estados Unidos conseguissem aí recuperar essa modalidade dele de guerra, né? Guerra essa que preocupava com a segurança, né, em atacar os países e destruir mesmo o ditador, né? Que antes eles eram atacados, né? Então, essa proteção preventiva, né, acabou tendo aí esse controle da situação do inimigo, né? Então, com isso, acabaram ocorrendo, assim, muitos ataques, né, ao Iraque e para tentar recuperar. E aí, o presidente, que era nessa época, né, era George W. Bush, né? Então ele mandou vir mesmo os ataques, tudo isso. E isso acabou ocorrendo também, né? Teve como forte base, né? Forte parte aliada a questão também dos ataques, né? Que acabaram ocorrendo, tá? E aí surgiram-se assim duas estratégias básicas. A primeira foi a diretriz geopolítica, né? Essa diretriz geopolítica, ela tentava mudar aí o ordenamento regional, né? O regime de instalação, que era muito mais severo, né? Então ela tentava mudar isso, né? Tentava controlar aí essa guerra, né? E a diretriz econômica, né? Que foi um caso mais específico, onde entraram assim os interesses mesmo administrativos, financeiros, né? E essa questão da comercialização do petróleo e também de seus derivados que acabaram entrando nessa região econômica, tá? Ocorreu também a questão do unilateralismo, que apenas o Reino Unido, né, ele acabava aí governando a maioria dessa população que apoiava os Estados Unidos na guerra contra o Iraque. Então, outros países como Espanha, Itália, Austrália, Japão, eles acabaram aí sendo apoiados pelo governo dos Estados Unidos, mas não pelo povo. Já a parte da Alemanha e da França, eles não apoiavam, né? Eles eram totalmente radicais aos Estados Unidos. A parte da China e da Rússia se opuseram também à parte da guerra, tá? Então, eles tiveram muitos aliados e outros também que não quiseram apoiá-los. E aí, nós tivemos também a questão da reconstrução do Iraque. 20 dias, né, essas forças anglo-americanas, elas conseguiram controlar aí a parte de Bagdá, né, a capital do Iraque, Bagdá, tá? Então, eles não tiveram muita resistência com relação a isso. Ocorreu o fim do governo de Saddam, né? Em 2003, Saddam foi capturado, né? Como eu falei para vocês, ele ficou 24 anos no poder, tá? Em 2003 ele foi capturado e 3 anos depois ele foi condenado aí à morte, tá?
ele acabou sendo condenado aí à morte. Só um minutinho, gente, que eu vou abrir aqui para alguém entrar aqui. Só um minutinho. E aí, como eu falei para vocês, ele acabou ficando, né, 24 anos no poder, e com isso ocorreu aí esse fim desse poder tão assim severo, né? Em 2003, Saddam foi capturado, tá? Ele teve o seu fim, né, no poder, porém em 2003 ele fugiu, na verdade, né? E em 2003 ele foi capturado e 3 anos depois ele acabou sendo condenado à morte, tá? Então ele acabou morrendo de uma forma muito cruel, que ele morreu enforcado, tá? Então lá eles acabaram dando essa pena de morte, pelo qual eles acabaram enforcando e ele acabou morrendo enforcado, tá? E com isso, né, a gente também começa a pensar essa batalha aí de pacificação para tentar aí pacificar o povo, essa questão da segurança, né? E o Iraque, ele acaba sendo um estado plurinacional e bem peculiar, porque ele tem dois grupos islâmicos, os suítas, né, os sunitas e os xiitas, né, que são de bases étnicas árabes, tá? E com isso, eles acabam sendo bem severos. Alguns deles, né, acabam sendo membros lá da parte do Saddam, né, acaba sendo membros aí do Partido Sunita, que é um partido bem radical, tá? Bem radical mesmo. Então, tem esses grupos terroristas que são ligados à Al-Qaeda, né, com armamentos químicos, biológicos, nucleares bem pesados, tá? E em 2005 e 2010 ocorreram aí a eleição legislativa, né, para que pudesse haver essa pacificação, essa democratização e pudesse assim, se reintegrar de um modo diferente, né, para poder assegurar aí até mesmo a questão da própria população, né, e dos refugiados que pudesse voltar à sua infraestrutura, tá? Então teve um desafio grande com relação a isso para tentar aí buscar esse equilíbrio entre eles, tá bom? E por fim, né, ocorreram a parte do balanço final contra a guerra antiterrorismo, onde em 2000 acabou revelando que os Estados Unidos ele seria alvo, né, de terrorismo, não apenas os Estados Unidos, mas outros países. A Europa sofreu em 2004 ataques, né, ao transporte, né, ao metrô, na verdade, né? Ocorreu também em Londres ataques a ônibus, né, ao transporte, tá? Então eles também sofreram, são vítimas aí desses ataques. O objetivo dos Estados Unidos é impedir essas ameaças, né, e ter uma qualificação melhor do poder. Só que a gente sabe que nem sempre isso acontece, né, de uma forma tão pacífica assim. Tá? Gente, alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não? Tranquilos? Joana Monteiro. Então, se vocês não têm dúvidas, tá? Eu vou deixar aqui vou perguntar se eu deixei de anotar alguém. Manuela, Ana, Lucas, Letícia, Giovana e Giovana, tá? Então, agradeço a participação de vocês.
Bons estudos, boa semana e até a próxima. Na próxima semana eu vou deixar a atividade, tá, gente? Então não deixe de fazer. Até a próxima. Tchau, tchau.